Bom, a gente está esperando a entrada de São Paulo para falar conosco sobre a questão que eu contei para vocês da farra do INSS e sobre o carro, o BMW, que foi encontrado em nome da esposa de um ministro do Tribunal de Contas da União. Enquanto o Fábio Leite não entra lá de São Paulo, a gente vai para o telão. Podemos ir para o telão, produção, para contar o que está acontecendo no nosso portal, metrópolis.com? Vamos lá, então. Matéria de capa é exatamente essa que eu contei para vocês. Tem uma matéria interessante. Estamos aqui também, estamos ao vivo no portal metrópolis.com. Vamos de Damares, porque a senadora Damares foi quem descobriu, ela recebeu uma denúncia sobre os carros do careca do INSS que estavam, a maioria deles, estacionados em uma garagem, em um prédio, mesmo prédio onde a senadora tem um escritório. Mas essa matéria aqui do Igor Gadelha conta para nós o seguinte, que a senadora Damares liga o careca do INSS ao mercado de maconha e faz alerta. Então tem mais. Além da denúncia sobre os carros, Damares recebeu outro tipo de denúncia. Como eu contei, a responsável por avisar a Polícia Federal sobre a frota de carros de luxo de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a senadora Damares Alves fez um alerta sobre outros negócios do lobista. Em sessão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, hoje, quarta-feira, Damares lembrou que o careca do INSS é proprietário de uma empresa chamada de World Cannabis, que fornece canabidiol medicinal para enfermos. Polêmico. Damares alertou que um eventual confisco de bens da empresa pode prejudicar pacientes que precisam do medicamento, já que a empresa é uma das poucas no Brasil que fornecem o produto. Ela diz o seguinte: muitos pacientes conseguem ter alguma qualidade de vida justamente porque fazem uso desse medicamento. Por isso, precisamos de máxima atenção. Se nossa CPMI for instalada, que possamos trabalhar de maneira muito madura, pois ali vamos lidar com vidas, alertou a senadora. Ainda de acordo com a matéria, um dos veículos apreendidos pela polícia na terça-feira estava em nome da World Cannabis. A senadora sugeriu à comissão o envio de um ofício à PF e à CGU, pedindo cuidado para evitar o desabastecimento. Operação contra o careca. Segundo a Polícia Federal, a busca e apreensão teve como objetivo localizar bens do lobista que podem ter sido adquiridos com recursos oriundos do esquema de débito ilegal, de desconto ilegal dos aposentados e pensionistas do INSS. Escândalos que foram publicados numa série de reportagens aqui no Metrópolis desde dezembro de 2023. A gente continua falando desse assunto agora sobre um novo ângulo. Vamos falar sobre a farra do INSS, sobre os carros que foram apreendidos, mas quem conta sobre isso pra gente é Fábio Leite, que é o diretor da sucursal do Metrópolis lá em São Paulo. Fábio, já está me ouvindo, produção? Oi, Fábio, muito boa tarde. Estou aqui. Tudo bem com você? É um prazer estar de volta aqui no Boletim e falar com a audiência do Metrópolis. Fábio, estávamos falando agora sobre essa matéria da apreensão dos veículos. Vimos nessa terça-feira um desfile de carros do careca do INSS, que passa aí por Land Rover, Porsche, BMW, e uma dessas BMWs, ou um desses BMWs, que é esse BMW específico, seria da esposa de um dos ministros do Tribunal de Contas da União. Aliás, Tribunal de Contas da União, que vem aparecendo bastante em todas essas matérias e denúncias que a gente vem postando aqui, divulgando no nosso portal metrópolis.com. Nesse caso específico, Fábio, conta pra gente qual a relação do ministro, da esposa do ministro, com o careca do INSS. Bom, Leila, a gente teve uma coincidência ontem, porque rolou essa operação que você acabou de mencionar, aí em Brasília, né, onde eles encontraram 5 carros de luxo numa garagem ali, que estavam carros escondidos pelo careca do INSS, né, que é o lobista apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores desse esquema, né, e numa dica ali que foi dada pela senadora Damares, né, que o careca teve essa infelicidade ali de esconder os carros no mesmo prédio onde a senadora tem esse escritório político. Mas foi ontem, no dia dessa operação em Brasília, que a gente recebeu uma pista
referente à primeira busca e apreensão que foi feita contra o careca do INSS lá no dia da mega operação, a Operação Sem Desconto, que foi no dia 23 de abril. Naquele dia, a polícia cumpriu, né, a Polícia Federal, mais de 200 mandados de busca e apreensão em, se eu não me engano, em 13 estados, aqui em São Paulo inclusive, aí em Brasília também, e num dos imóveis vinculados ao careca do INSS, porque está no nome do filho dele, né, a Polícia Federal encontrou vários carros de luxo, como ontem aí em Brasília, mas nessa busca e apreensão de 2023, eles encontraram uma BMW X1 branca, avaliada em R$350 mil, né? E ontem a gente recebeu essa pista, porque esse carro foi apreendido na operação, e a gente recebeu essa dica e foi checar em documentos oficiais de que o carro apreendido naquele dia, 23 de abril, estava no nome da esposa do ministro Jonathan de Jesus, ministro do Tribunal de Contas da União. E aí, quando a gente levantou essa documentação ontem, a gente percebeu uma coisa que nos intrigou de imediato, né? O carro estava na garagem da casa do filho do careca do INSS, ainda estava no nome da esposa do ministro Jonathan de Jesus. E aí, posteriormente, em meados de maio, ou seja, depois da operação da Polícia Federal, esse veículo é transferido para a empresa Brasília Consultoria, que é uma empresa do careca do INSS, né? O Antônio Carlos Camilo Antunes, ele é um dos sócios dessa empresa. Então a gente foi procurar entender, buscamos o contato com o ministro do TCU, que aí veio com uma história, né, a versão que ele deu é de que o carro foi comprado em 2024, né, pelo sogro dele, então o sogro comprou uma BMW e deu de presente para a filha, e que por problemas, e aí neste ano eles decidiram vender esse carro, e um advogado, amigo dele, indicou o careca do INSS como um comprador. Aí ele disse que ele vendeu o carro antes da operação e por isso o carro estaria na garagem de um dos imóveis ali do lobista, né? Só que por conta de problemas de documentação, atraso de pagamento, essa transferência só foi feita depois da operação. Mas uma coisa que chama atenção, e por isso que essa história tem uma relevância, Neila, é porque a Polícia Federal, durante a investigação, descobriu que o careca do INSS, ele recebia dinheiro das entidades da farra dos descontos, aquelas que fraudavam as filiações de aposentados para fazer os descontos de mensalidade, e repassava dinheiro para os diretores do INSS. Tem pelo menos 3, que agora são ex-dirigentes do INSS, que aparecem em quebras de sigilo, relatórios de COAF, com transações financeiras com o careca. E numa dessas transações, além de dinheiro, né, e os dinheiros eram feitos, os pagamentos eram feitos ou para empresas ligadas a esses diretores ou para parentes, né, desses ex-diretores do INSS, a Polícia Federal também descobriu um Porsche avaliado em R$500 mil, que estava em nome do careca e foi transferido para o nome da mulher do agora ex-vice-procurador do INSS. Então tem mais uma esposa ali que também teve uma transação, né, um negócio de carro de luxo com o careca do INSS. Ou seja, é preciso lavar o dinheiro, né? Eles estão lavando bem nos carros importados, nos carros de luxo. Agora esses veículos são apreendidos e aí vão a leilão, Fábio? Como funciona? O processo de veículo apreendido ele é bem demorado. Lá no fim, eles vão a leilão para depois esse dinheiro ser convertido a título de ressarcimento, mas eles entram no contexto do bloqueio de bens, né? Quando a Justiça decreta um bloqueio de bens, e no dia da operação foi decretado o bloqueio de pelo menos R$1 bilhão, eles envolvem todos os ativos, né? Seja dinheiro mesmo, em conta bancária ou bens patrimoniais, né? Então, no caso, esses carros de luxo aí que foram apreendidos lá naquela operação de 2023, de 23 de abril, e nessa operação de ontem, né, específica no caso do careca do INSS, eles vão ficar à disposição da Justiça para esse futuro ressarcimento, que é o que agora o governo, né, o INSS, junto com a AGU, está tentando providenciar, né, com o que a gente já conversou aqui, né, com esse prazo aí com as notificações, primeiramente, né, dos 9 milhões de aposentados que sofreram descontos, e para que eles se manifestem dizendo se os descontos foram autorizados ou não.
salvo engano, na última parcial, Neila, de ontem, 1.700.000 aposentados que responderam à notificação já disseram que não autorizaram esses descontos. E aí depois vai ter um prazo de 15 dias para as entidades provarem que os descontos foram autorizados, e se elas não provarem, elas vão ter mais um prazo para pagar para o INSS, que depois vai pagar direto para o aposentado lesado, sem intermediários, né? A gente tem visto aí outros golpes surgindo em torno desse caso. Do contrário, se eles não pagarem, aí vai ter que ser judicializado, e por isso essa apreensão de bens ela é muito importante. E você destacou mais cedo também, né, a chamada da matéria, né, o papel do TCU nessa história, né, porque a investigação mostrou ali uma relação do Careca com diretores do INSS, ali está muito claro que tinha um operador do esquema, que aliás a gente conta nessa matéria de manchete também um dado interessante, Neila. O Careca operava em duas frentes, né, porque ele atuava para que as entidades conseguissem os acordos de cooperação técnica dentro do INSS, com um acordo de cooperação técnica que uma entidade consegue fazer o desconto direto na folha de pagamento do aposentado. Então ele atuava com os acordos, e aí o ex-diretor de benefícios, que a diretoria responsável por esses acordos, que era o André Fidelis, apontado, segundo a Polícia Federal, recebeu cerca de 5 milhões de reais aí do Careca, do INSS, né, a título de propina. A gente já tinha mostrado essa relação do Careca e desse diretor no ano passado. O INSS acabou demitindo, na ocasião, o André Fidelis, né? Então ele que autorizava, e aí agora a investigação mostrou esse fluxo de pagamentos, e o Careca também atuava com aquele esquema, a gente já trouxe uma matéria aqui também no Metrópole sobre isso, com um sistema de call center para fazer essas captações dos aposentados, para fazer as filiações fraudulentas, para depois levá-las para o INSS para aplicar os descontos. E aí nessas filiações, o acordo que ele tinha com algumas das entidades investigadas, e que a gente também investigou, ele cobrava 27,5% sobre cada afiliação, sobre a mensalidade de cada afiliado que ele conseguia. Então ele atuava nessas duas frentes. Bom, mas eu estava falando do papel do TCU, né? Que lá atrás, já em 2023, também no ano passado, foi provocado, né, nessa situação dos descontos devido ao número excessivo de reclamações de descontos fraudulentos, e aí fizeram um julgamento, auditoria, depois um julgamento para tentar fechar o cerco, para tentar impor métodos mais rigorosos, né, o INSS no caso, para que essas entidades não pudessem fraudar. Então foi toda aquela questão que a gente já conversou de pôr biometria, porque percebiam que as entidades estavam fraudando as assinaturas, né? As filiações por assinatura por escrito, enfim. E as entidades recorreram, e aí até o nosso colega, né, o colunista aqui da casa, o Tasso Lohan, trouxe como esse julgamento foi se arrastando, né, porque um dos ministros, no caso o Haroldo Cedras, foi protelando ali o julgamento final dos recursos dessas entidades contra esse cerco, contra esse método mais rigoroso ali, que é o que se cobra, né, para evitar esse tipo de fraude que as nossas reportagens já mostravam, e a operação da PF confirmou, era sistemático, né, na casa dos bilhões de reais. Ou seja, o Tribunal de Contas da União não está nessa de hoje, não. E essa matéria do Tasso Lohan, a gente até tentou ir mais a fundo, tentamos falar com o Tribunal de Contas da União, a gente não teve um retorno. O ministro Bruno Dantas até se manifestou depois sobre isso, determinou um prazo, vou até encontrar essa matéria depois, mas ele havia determinado um prazo para que o INSS também pudesse fazer o pagamento para esses aposentados e pensionistas que foram lesados, mas se encerrou por aqui. Haroldo Cedras também não se manifestou mais sobre esse assunto, mas fato é que o Tribunal de Contas da União também está envolvido, não sabemos como, mas só de ter protelado esse julgamento, deixado isso para depois, também acabou prejudicando, assim como dentro do próprio órgão, né? Dentro do próprio INSS, que eles já sabiam que alguma coisa estava acontecendo, o ministro já sabia, o secretário executivo já sabiam e não passaram para frente. Não à toa, um ministro caiu, um presidente do INSS também acabou caindo. Bom, Fábio, a gente continuamos nessa história que não parece que vai ter fim tão cedo, e qualquer novidade você vem aqui no Boletim para contar para a gente.
Conte com a gente aqui de São Paulo, viu? Até a próxima, Neila. Até. Vamos para